Olá, graça e paz, amadas. Estamos indo para mais uma semana aqui no nosso devocional, que nós estamos com o tema Mulheres Reconstruídas, baseadas no livro da pastora Moana Débora. Bom, a gente está indo para o nosso último mês aqui no nosso devocional. Temos mais 4 semanas apenas. E eu sei que eu e você vamos fechar com chave de ouro esse mês. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai ministrar algo tremendo no seu coração nessas próximas semanas. E você vai poder dizer com todas as letras que você é uma mulher reconstruída por Ele. Amém? Bom, o tema dessa semana é raízes curadas e frutos expostos. Bom, eu quero falar um pouco com você sobre esse assunto, sobre você ter a sua raiz curada. Eu estava meditando sobre isso, sobre esse tema, e se você analisar uma árvore, para ela poder dar frutos, ela precisa ter a sua raiz curada e tratada. Ela não vai conseguir frutificar se a sua raiz estiver envelhecida ou doente. Você consegue compreender isso? Se a árvore estiver com a sua raiz doente e envelhecida, ela não frutifica. Mas no momento em que a sua raiz é curada, que a sua raiz é tratada, ela passa a frutificar, ela passa a expor os seus frutos. E algo que eu creio que o Espírito Santo já vai começar a ministrar no seu coração é sobre isso, é sobre a exposição daquilo que Ele vai fazer dentro de você. Talvez você esteja aí no seu lugar, na sua casa, do outro lado da tela pensando, mas eu não quero que seja exposto. Eu não quero que me expor depois de eu ser curada. Talvez você pense dessa forma. Só que eu quero te dizer algo. Uma árvore escondida que está frutificando não alimenta ninguém. O que o Senhor quer fazer? O Senhor quer te curar. O Senhor quer me curar. E a partir disso, Ele quer que venhamos dar frutos, mas não para mostrar, não para mostrar para as pessoas, ela conseguiu ser reconstruída, olha, ela conseguiu sair daquele lugar de ruínas, de sofrimento, naquela prisão do passado dela, ela conseguiu se libertar daquilo e agora ela está dando frutos, não para mostrar, mas para nós podermos alimentar outras pessoas. Deus, Ele vai nos expor para que a gente possa, com os nossos frutos da reconstrução, alimentar outras pessoas. Então essa palavra que eu quero deixar para você nesse início de semana, nesse devocional, que você saiba que a partir do momento em que as suas raízes for curada e ela for tratada, os seus frutos, os frutos que vai vir dessa reconstrução, vão precisar ser expostos para que outras mulheres, para que outras pessoas possam se alimentar dessa reconstrução, possam se alimentar desses frutos que vai sair de mim e de você. Amém? E eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra lá em Esther, no capítulo 4, a partir do verso 15, que diz assim: Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Bom, queridas, eu sei que você conhece essa palavra de Esther, né? Esther foi levada para o palácio para poder ser apresentada para o rei e ela é escolhida como rainha. Ela acha graça aos olhos do rei e ela é escolhida como rainha, mas ela é sobrinha de Mardoqueu, um
judeu. E ao chegar no palácio, o povo dela recebe um decreto. Quando ela se torna rainha, depois de ela haver se tornado rainha, o povo dela recebe um decreto de morte de um homem que queria destruir o povo de Deus. E com isso, o tio dela pede para que ela venha intervir diante do rei, para que ela possa chegar diante do rei e falar: olha, rei, não permita com que isso aconteça com o meu povo. Só que ela sente medo, porque quando chega esse momento, quando chega o momento dos frutos de Esther ser exposto, ela sente medo, porque ela fala: eu já estou há um mês sem me apresentar, sem o rei me chamar para estar na presença dele. Se eu for lá, é capaz de eu morrer, porque ninguém pode se apresentar ao rei se ele não convidar. Ela sente medo de expor aquilo que ela estava vivendo. Ela sente medo de chegar diante do rei e intervir pelo povo, mas mesmo assim, ela fala: olha, então pede para que o povo jejue 3 dias e 3 noites, eu vou fazer a mesma coisa e depois nós vamos ver o que vai acontecer. Se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Esther, ela tá com medo, mas mesmo com medo, ela vai. E talvez na nossa vida não seja diferente. Às vezes você está tanto tempo longe daquilo que é o seu propósito viver. O propósito de Esther naquele palácio era o que? Era ser rainha e era ser esposa do rei, mas ela estava há um mês já longe disso. E talvez você se sinta assim tanto tempo distante daquilo que é o seu propósito, que talvez você sinta medo de expor os seus frutos. Só que eu quero te dizer algo: se Deus permitiu você passar esse tempo longe daquilo que Ele sempre sonhou para a sua vida, longe do seu propósito, é porque Ele estava te reconstruindo, é porque Ele estava te preparando para que no momento certo você pudesse chegar, como Esther chegou, diante do rei e você pudesse expor aquilo que você tinha e livrar o povo dela, e você livrar o seu povo. E é isso que eu quero passar para você hoje. Talvez você esteja com medo. Às vezes eu sinto medo, porque já faz tanto tempo que eu estou longe daquilo que Deus tem para mim, que para mim parece impossível eu viver os sonhos de Deus novamente. Eu sinto medo de novamente. Eu quero rasgar o meu coração para vocês hoje. Eu sinto medo de pegar um microfone novamente. Eu sinto medo de fazer uma reunião novamente. Parece que o propósito ficou tão distante, ficou tão longe que agora vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, sabe? Vai dar mais medo, eu vou ficar mais nervosa. Então, eu acredito que foi isso que Esther passou. Esther passou por esse momento, já fazia muito tempo que ela não ia diante do rei. E ela falou: se eu for lá é capaz de eu morrer. Só que eu digo para você, Deus está te preparando para que você não morra. É por isso que nós estamos passando por essa reconstrução. Ele não quer que venhamos perecer. E é por isso que Ele está nos afastando, nos distanciando, muitas das vezes do nosso propósito, para consertar as nossas vidas, para restaurar o nosso coração, para restaurar a nossa alma, a nossa estrutura, para que venhamos conseguir suportar o momento dos nossos frutos serem expostos. E eu quero ler para você um trecho do livro que diz assim: o Abba nunca vai expor alguém que não foi quebrado e moldado no secreto e que não tem raízes curadas e fincadas nele. Ele jamais vai permitir que eu e você seja exposta
sendo que as nossas raízes não estão fincadas e curadas, Ele jamais vai permitir que os nossos frutos sejam expostos, Ele jamais vai permitir que a gente seja levada diante do Rei se a gente não tiver algo ali curado, se a gente não tiver uma raiz curada. Ele não vai expor as nossas vidas, porque o que acontece quando uma árvore ela é exposta, mesmo sem ter frutos, as pessoas olham e não valorizam aquilo e derrubam aquela árvore e matam aquela árvore, porque ali não está dando fruto, ali não está vingando nada. Mas é isso que o Senhor quer fazer conosco, Ele quer nos expor, mas no momento certo. E é aí que a gente chega lá em Esther, no capítulo 6, e no versículo... deixa eu ver aqui... No capítulo 8 e versículo 1, olha o que diz. Naquele mesmo dia do rei Xerxes, deu a rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel-selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther nomeou administrador dos bens de Amã. O que acontece? O tio de Esther acaba conseguindo ser o administrador ali no lugar de Amã, o inimigo do povo de Deus, que queria matar o povo de Deus. Esther chega diante de Deus, do rei, acha favor diante do rei e consegue livrar o seu povo. Talvez ela pensou que morreria chegando diante do rei, mas o que acontece? O que acontece é diferente. Quando ela chega diante do rei, mais uma vez ela acha favor, mais uma vez ela acha graça aos olhos do rei. Por quê? Porque ela estava pronta para ser exposta. Talvez dentro dela ela não se sentia pronta para estar ali na presença do rei. Talvez hoje você possa dizer: mas eu ainda não me sinto reconstruída para estar diante do rei. Eu tenho medo de chegar diante de Deus novamente para viver o meu propósito. Mas o Senhor quer que você vá diante dele, se lança diante dele, que hoje ele vai levantar o cetro para você, que hoje ele vai dizer para você: você é a minha amada. E eu vou restaurar, eu vou restituir tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que você pensa que está acabado, eu vou fazer novo novamente. É isso que Deus fala aos nossos corações hoje. É isso que Ele fez com a vida de Esther, do seu tio e todos os judeus naquela época. Ele permitiu, o rei permitiu que o próprio tio de Esther, Mardoqueu, pegasse o anel dele e fizesse o que fosse melhor, um decreto que fosse melhor para que o povo fosse salvo. Então o que acontece? Os frutos de Esther foi exposto para livrar o seu povo. Talvez você tenha medo, como ela teve, mas os frutos que vai sair de você, dessa reconstrução que está acontecendo dentro de você, vai salvar a sua família, vai salvar aqueles que estão perto de você, vai alimentar uma multidão. Então não impeça, pelo medo que você tem dentro de você, não impeça o Senhor de trabalhar na sua vida, pelo medo que está dentro do seu coração. Às vezes nós achamos que, mas eu não posso ter medo, então eu não tenho medo. Mas lá no fundo, todas nós temos um sentimento de medo, de poder seguir em frente, de poder olhar para frente. Mas o Senhor, Ele quer tirar o nosso medo hoje, para que a gente venha entender que todo esse processo que nós estamos passando na nossa vida, esse processo, vamos dizer assim, de esconderijo, esse processo de distanciamento do nosso propósito, é para que Ele venha nos preparar, para que no momento certo os nossos frutos sejam expostos e a gente possa alimentar aqueles que precisam e a gente possa salvar aqueles que precisam ser salvos. Amém? Que essa palavra possa fazer morada dentro do seu coração e que você venha compreender que os seus frutos precisam ser expostos
para que você possa ajudar quem está com você nessa caminhada. Amém? Deus te abençoe e que no final de todo esse lindo processo, eu e você possamos dizer: eu sou uma mulher reconstruída. Amém?